Estamos hoje num programa especial em profundidade, analisando o país chamado Ucrânia, a etnia chamada ucraniana. Com todo respeito, é claro, respeito aos povos envolvidos na presente invasão da Ucrânia, que a gente está vivendo uma invasão pelo exército do senhor Vladimir Putin. Eu não gosto de dizer que seja o exército russo, gosto de dizer que seja um exército sobre o comando de uma pessoa, com a decisão pessoal de seu líder plenipotenciário, de seu autoritário chefe de Estado e de governo. Então, a gente vai começar trabalhando a história da Ucrânia, né? A história da Ucrânia que é a história da Rutênia. A Rutênia é o sonho de unificar os eslavos, que são povos longínquamente provenientes do norte da Europa, do que seria mais ou menos a Escandinávia, e que foram descendo para o sul e se bifurcaram em várias direções, interagindo com forças a leste, os tártaros, os mongóis, e a oeste, ao sul, com os turcos, né, os turcos otomanos, e a oeste com as forças germânicas em geral, mais as germânicas do que qualquer outra, mas também minoritariamente com os húngaros, com os romenos, com os italianos, com outros povos que estavam ali perto. Então deixo feita essa introdução do objeto que nós vamos estudar, ou seja, a Ucrânia dentro do contexto ruteno, dentro do contexto dos povos eslavos, a criação da identidade ucraniana, para a gente entender o que está, porque nós estamos vendo uma tentativa de etnocídio, esse é o argumento central de Putin, que não cabe essa divisão. O Putin é um advogado da Rutênia, da formação da Rutênia, que é uma ideologia que se formou ao longo dos séculos, de que a Rutênia seria a união de todos os eslavos, como existiu a Iugoslávia, que era a União dos Eslavos do Sul, o nome de Iugoslávia é exatamente isso. Ele queria uma união de todos os eslavos, incluindo os eslavos do Sul, evidentemente, o que passaria por cima de outras identidades, especialmente a romena, a húngara e a germânica, porque a presença dos povos germânicos já foi muito mais forte nessa região hoje disputada aí por Polônia, Eslováquia, Ucrânia e Rússia. A questão da Ucrânia como um país independente, como uma identidade nacional distinta, ela é relativamente antiga, e como ela é relativamente antiga, ela também é relativamente recente, né? Ela foi, de certa maneira, houve um esforço de desfazer essa identidade durante o período soviético, inclusive aquela tradicional tática de trocar as populações de lugar, né? Então, grandes deslocamentos de pessoas, muitas pessoas foram convidadas a morrer de fome, né? E morreram de fato, e isso permitiu, então, uma recolonização em partes importantes da Ucrânia, da população russa. A mesma coisa aconteceu lá na terra do Kant, né? Atualmente é chamada Kaliningrado, e na época do Kant era Königsberg, né? Hoje em dia, basicamente, não tem mais pessoas de cultura prussiana ou alemã lá, foram substituídas por russos. E aí nós temos esse resgate alegado dessas populações de cultura e fala russa, como pretexto para a invasão geral. Mas é um pretexto muito explicitamente falso, né? A questão da identidade nacional, ela era vacilante desde o fim da União Soviética, acho que era 1991, 92, 93, não tenho certeza, mas com a invasão não, né? Na verdade já estava tomado a parte da Crimeia, né? Mas aí houve a ruptura, né? O governo fantoche, digamos assim,
ficou hostilizado pela população local, houve, de fato, a armação de ambos os lados nessa desestabilização, e aí houve uma visível agressão, né, à nação, ao Estado Nacional da Ucrânia pela Rússia, e a partir daí, as relações que até eram, de modo geral, bastante favoráveis à identidade comum, né, da ex-União Soviética, azedaram. E, infelizmente, para as pretensões de reunificar, né, há algumas diferenças culturais, por exemplo, a questão, embora eles sejam, de modo geral, bastante seculares, né, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, há uma certa identidade maior católica, até onde eu sei, na Ucrânia, e há algumas feridas, né, de ressentimento, como eu disse, uma pressão na época soviética para que o pessoal desaparecesse e morresse, né, uma substituição massiva, pessoas deportadas e pessoas levadas para lá, isso tudo já havia uma certa animosidade. Tanto é que, enfim, com o fim da União Soviética, a Ucrânia preferiu ser independente e realmente separada, porque, enfim, tinha a comunidade dos estados independentes que eram mais ou menos independentes. Economicamente, a independência da Ucrânia até hoje é bastante frágil, né? Ela é, em grande medida, assim como a Rússia é um país exportador de gás e petróleo, a Ucrânia é um grande condutor desse material, seja para a União Europeia, seja para a Turquia, ao sul, né? Muitos gasodutos passam pela Ucrânia, mas, mesmo assim, não houve essa capacidade da União Soviética e depois da Rússia de consolidar um carinho, né? No período soviético, houve o escândalo gigantesco do Chernobyl, né? Muita gente morreu por conta disso, e depois do desfazimento da União Soviética, não houve a capacidade da Rússia de conquistar os corações, né? Talvez tenha havido uma inabilidade, né, que é de uma política de boa vizinhança. A União Europeia foi mais eficaz ou menos ineficaz, menos incompetente, e depois, principalmente em 2014, a simpatia ucraniana foi cada vez mais em direção à União Europeia. Aí, alguns analistas políticos da linha da Realpolitik, né, Realpolitik, da política pragmática, né, defendem que tem que deixar a Ucrânia como um estado tampão, um estado amortecedor entre Ocidente e Oriente, né? Mas aí eles simplesmente esquecem que, enfim, há um limite para essa possibilidade, e esse limite é a capacidade de um lado ou de outro de conquistar os ucranianos. Os ucranianos não se sentem mais simpáticos ao governo do Putin, né, que agrediu literalmente. Até os ucranianos de fala russa prioritária já perderam grande parte da simpatia que poderia haver por essa identidade suposta. Então, a questão básica é que, por exemplo, o polêmico comediante que virou presidente, ele próprio é um ucraniano cuja língua primária é o russo, né? E aí os argumentos para dizer que eles têm que fazer parte da Rússia, tem que ser um Estado ligado ou neutro, ficam bastante inviabilizados porque eles conseguiram azedar as relações. Elas nunca foram assim muito boas, até havia uma grande simpatia até 2014, mas dali em diante elas azedaram. E, obviamente, o conflito deflagrado agora não melhorou isso, pelo contrário, gerando até, assim como a gente tem o fenômeno
da identidade portuguesa e espanhola com a Reconquista e outros fenômenos similares, ou até a própria unificação da Prússia com vários outros reinos para formar a Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana. Agora, a identidade ucraniana nunca foi tão forte, talvez, quanto após, né, durante, na verdade, essa invasão. Acreditar que eles possam agora, depois de terem dado sangue para proteger essa identidade, o fenômeno é bastante mais difícil de reverter, para não dizer que ele seja irreversível. Sim, eu queria dividir em 3 temas, né? A gente está nesse tema da identidade da história, e depois eu quero entrar também no tema militar, propriamente dito, da invasão e suas perspectivas, né? As pessoas estão muito curiosas com o que vai acontecer. E um outro terceiro tema que eu queria entrar é compreender o fenômeno de por que uma coisa tão abominável, não tem outra palavra, né? Quanto a política e as atitudes do senhor Putin, tenha admiradores no Ocidente e, sobretudo, nos países mais pobres do Ocidente, como o Brasil. Isso realmente muito difícil compreender, mas é compreensível. Tem um sentido nisso, por mais estranho que pareça, né? Porque parece realmente que essas pessoas são desprovidas de qualquer inteligência, de qualquer senso de humanidade. E, em grande parte são, mas a questão não é essa a motivação das pessoas que têm esse ponto de vista. Agora, pequeno parêntese, sempre que me perguntam como é possível, eu disse, mas a gente sempre foi consumidor do anti-americanismo, e para defender o anti-americanismo vale tudo. Não, mas eu acho que a putimania global, ela vai além do anti-americanismo, ela tem raízes mais profundas em um ressentimento geral, que depois eu vou entrar nesse ponto. Eu queria esgotar esse tema da identidade para entender o seguinte. Tem uma coisa chamada Polônia. Polônia é fundamental entender o processo da relação da Polônia com a ideia de Rutênia, porque a Polônia teve seu próprio projeto de Rutênia, mas era um projeto europeu, que se contrapunha ao projeto de Moscou. O Putin diz, começou em Kiev. Sim, começou em Kiev, mas logo Moscou ganha uma predominância nesse o Novogrado, toda essa região que vai formar São Petersburgo, Moscou. Ele vai ganhar uma centralidade nesse projeto de Rutênia que parte do leste para o oeste, quer dizer, como um contraponto ao projeto europeu. Europeu, quando eu digo europeu, vale a Europa Central, vale a Europa Ocidental. Esse processo esse processo é integrativo desde o começo, a gente já analisou aqui em outros programas, de como a latinidade e a germanidade foram se fundindo ao longo dos séculos para formar o que a gente chama Europa. E nessa Europa a gente incluiu a Rússia, se bem que a Rússia não se sinta tão incluída assim, porque essa inclusão não foi completa. Então a Polônia tem uma forte identidade nacional, embora eles sejam tão eslavos quanto os russos, os ucranianos, os eslovacos, certo? Mas por que ele tem? Porque a Rússia não aceita, quer dizer, quando eu digo a Rússia, eu já estou falando do Novogrado, estou falando de Catarina, Ivan e tal, todos aqueles líderes, aqueles reinos russos, não aceitavam a Polônia como uma entidade separada e uma entidade um pouco arrogante, porque a Polônia se queria um Estado europeu. A Polônia, antes que a Rússia fizesse isso, e a Rússia fez isso no século XIX, especialmente com os Romanov, mas não só, o tsarismo do século XIX é um tsarismo que procura trazer padrões europeus para a Rússia, ou colocar a Rússia como uma entidade europeia em determinados momentos, depois do meados do século XIX, já mais para o final do século XIX. Até vai ter aquela crítica do Dostoiévski, que é uma crítica nacionalista. Impressionante. O Dostoiévski, com toda a inteligência dele, tem uma crítica nacionalista. Ele meio que representa esse russo profundo também. Foi perseguido. Mas veja bem, então o que você tem? Você tem o polonês como antagonista desse projeto. E isso forja uma identidade polonesa muito forte, tão forte que a gente está vendo agora. A Polônia, que tem um governo conservador, de direita,
certo? Mas que está completamente unida, ela esqueceu suas desavenças internas pela sua identidade nacional ante a invasão do Putin à Ucrânia, sabendo que a coisa é por procuração. Aliás, o ministro das Relações Exteriores da Rússia já disse isso com todas as letras. A Polônia está se empenhando porque quer Lviv de volta, quer o oeste da Ucrânia, que já lhe pertenceu, de volta, e que pertenceu por mais tempo do que pertenceu ao reino Polônia-Lituânia, que era a tentativa de fazer a Rotênia pelo oeste, ou uma Rotênia mais civilizada, menos rancorosa, menos ressentida, menos antagonista do Ocidente. E aí o ministro Lavrov lá disse, não, vocês querem essa parte de volta, porque já lhes pertenceu. Mas por mais tempo essa parte pertenceu ao Império Austro-Húngaro. Pertenceu à germanidade, inclusive com tentativas de colonização. Nós temos no Brasil, né, em Rio Negro, nós temos lá a Casa da Bucovina, quem quiser visitar. Nós temos uma colonização bucovina. O que era bucovino? Bucovina era uma colônia austríaca dentro do que hoje é o oeste da Ucrânia. Rigorosamente isso. Um pouco o nordeste da Romênia também pega um pedacinho lá. Mas é basicamente Ucrânia. Isso não era visto como Ucrânia, era visto como um território, a Galícia antiga também, chamada Galícia Austríaca, né? Galícia do leste, era um território austríaco até a Primeira Guerra Mundial, quando perde para a Polônia. A Polônia é vencedora nesse primeiro momento, até que acontece a Segunda Guerra Mundial, e a Polônia perde quase tudo quando ela é dividida entre os germânicos e os russos. Só dizer soviético, mas é russo sim, sempre foi uma predominância russa. A Rússia depois faz um contraponto, botando Khrushchev, que era ucraniano, e aí dá a Crimeia, cria essa confusão toda de dar a Crimeia, que nunca foi ucraniana, para a Ucrânia, né, dentro da divisão interna, que não valia nada, mas que na independência, naquele acordo feito com Gorbachev da independência da Ucrânia, a Crimeia continua com a Ucrânia. Aquilo de repente foi um erro que acaba dando na agressão de 2014. E a partir dessa agressão, aí sim, aí você reforça enormemente essa identidade. Porque a identidade, um povo quando é invadido, quando é contraposto, quando ele recebe violência por conta de um contraponto, aí ele passa a assumir aquela identidade, porque aquela identidade é vital para ele. Eu li um artigo muito bom esses dias de um jornalista romeno que passou boa parte da vida dele trabalhando na Ucrânia. Ele é romeno, a Romênia fica do lado da Ucrânia, mas a Romênia tem uma visão distante disso, porque a Romênia não é eslava. A Romênia, como o nome já diz, ela é romana, ela é de colonização latina. Os povos dácios e trácios que desde cedo se tornaram romanos, né? O próprio tinha aquele famoso chefe dos gladiadores romanos, como era do Espartaco. Espartaco era dessa região aí, de onde era a Romênia. Ele era, geograficamente, a origem dele vem daí. Mas, voltando então, esse jornalista romeno, dizendo, eu passei um tempo na Ucrânia, e ele notou que depois de 2014, as pessoas que eram de fala russa, fala materna russa, como o atual presidente, elas se encontravam e diziam, não, temos que aprender ucraniano, temos que falar ucraniano, é vital que a gente passe a falar ucraniano. Porque nossa identidade agora depende disso. A nossa identidade não pode mais ser russa. Nós não podemos mais consentir com a E aí, no momento em que, a partir de 2014, ocorrem as primeiras sanções, as sanções que aquela coisa... A primeira sanção foi dizer, vocês não vão ter mais aqueles... o famoso Ramon espanhol, né? O prosciutto italiano, as melhores iguarias do Ocidente não vão chegar aqui. Pode ter dinheiro, mas não vamos mandar para Moscou isso. Porque a Rússia continuou muito pobre, apesar de todos esses desenvolvimentos depois da União Soviética, ela continuou muito pobre, só Moscou, São Petersburgo e algumas cidades que aproveitaram desse dinheiro que começou a fluir. Ele ficou muito concentrado em determinadas cidades que passaram a ter acesso ao luxo e a gastar esse luxo no Ocidente também. Não? Todo esse é um processo que causou muito ressentimento na Rússia profunda.
Aquela coisa, a Rússia profunda não confia mais na sua classe média de Moscou, na classe média de São Petersburgo, que é contra a invasão, que já por parte tá saindo fora, inclusive. Mas então essa identidade ficou clara. E aí ele diz, esse jornalista romeno, ele diz, olha, se a invasão for bem sucedida, ou seja, se o Putin vencer a ponto de se fixar na fronteira com a Polônia e aproveitar, no caso, a fronteira com a Moldávia para tomar a Moldávia, que isso já está nos planos, a Moldávia é um país de maioria etnicamente romena, o moldávio é uma variação do romeno, mas que tem uma minoria rússia que desde o início não obedece, não responde ao governo da Moldávia. Né? Então tem todas essas questões envolvidas. Eles são, se isso acontecer, a insurgência será permanente, porque você já forjou essa identidade. Então não tem como apagá-la de uma hora para outra. Não é fácil chegar e dizer, bom, essa identidade não existe mais. Ela será nivelada. As tentativas de se apagar uma nacionalidade, elas até podem ser bem-sucedidas, mas levam décadas, séculos para acontecer. Não é de uma hora para outra que se apaga uma nacionalidade que foi forjada, e foi forjada justamente pela Rússia, na sua invasão de 2014, principalmente. Claro que antes disso teve Holodomor, claro que antes disso teve todas as atrocidades que foram cometidas pelo exército soviético na tomada do oeste da Ucrânia, que não pertencia à União Soviética. Então, todo o mal que se fez ao pessoal que estava acostumado com os austríacos e com os poloneses, que eram domínios bem mais suaves, era uma coisa mais civilizada, e aí pega aquela brutalidade toda da Rússia profunda. Tudo isso ajudou a formar. Em 1991 houve uma grande comemoração na Ucrânia por se separar da Rússia. Mas 2014 se torna muito mais aguda e passa a envolver também a população de fala russa, que se sentiu, bom, nós não queremos ser russos de segunda categoria, porque era isso que ia acontecer, eles ser russos de segunda categoria. Então eles são antagonizados, como a Polônia foi antagonizada, e agora a Polônia está totalmente solidária à Ucrânia, porque a Polônia sabe, a Polônia já passou por isso. A mesma coisa se aplica à Lituânia, e os países bálticos, que não são necessariamente eslavos, mas que passaram por todo esse processo, tanto com a Polônia quanto com os alemães. Os alemães tiveram uma forte... Cavaleiros teutônicos chegaram a ter feudos onde hoje é os países bálticos. A própria ligação com a Liga Hanseática, que foi quando a Alemanha se sofisticou, a sofisticação da cultura alemã, a sofisticação a prosperidade econômica alemã é conquistada a partir da Liga Hanseática. A Liga Hanseática dá aos alemães, a partir de uma cultura latina, mas com experiência de comércio, uma experiência de civilidade, de prosperidade, que vai marcar toda a trajetória alemã. Em contraponto, essa Alemanha rural e esquecida, que também era profunda e cujo ressentimento profundo vai se ver na Segunda Guerra, né? Teremos, né, a inspiração de uma ideologia que tem muitos pontos de contato com a ideologia do Putin, mas a ideologia do Putin, o russo profundo, ele é muito mais rancoroso. Ele é tão mais rancoroso que Karl Marx escrevia, o Marx alemão, escrevia no meados do século, foi um dos primeiros grandes escritos de Marx, que o Ocidente tinha que parar a Rússia, mesmo com apoio, que tivesse que cooptar a Turquia para isso, porque a Rússia era a pré-modernidade, era a reação reacionária, profunda, ressentida contra a modernidade. Então, ao ser contra a modernidade, ela tanto era contra o capitalismo, tanto era contra a democracia ocidental, contra o Estado liberal, contra os pressupostos do Adam Smith, como era da Revolução Socialista que o Marx tentava orientar e guiar já no seu tempo,
contra a ideologia que estava por trás do manifesto comunista de Marx e Engels. Né? Marx ficaria muito estranho para ele que essa pré-modernidade vai ser o primeiro lugar a abraçar o marxismo, mas o fará a partir de um intelectual absolutamente moderno, que é Lenin. Né? Lenin é um intelectual moderno, como é moderno Stalin. Stalin sabe trabalhar essa pré-modernidade, sabe explorar ela, mas ele em si é moderno. O Putin, eu tenho minhas dúvidas, porque a própria criação dele já é uma criação que apela desde o início para essa pré-modernidade. Então, essa identidade entre o russo comum e o Putin, ela é mais verdadeira, ela é mais sincera, mais honesta até. E é assustadora. Porque a gente sabe que todas as guerras, as invasões, os massacres, as coisas mais abomináveis da história, se repetem na história, elas são resultado do ressentimento. A história da vendetta sem fim. Os povos ficam realmente civilizados, eles passam a cooperar, eles passam a trabalhar na base da confiança, do comércio, a partir do momento que eles abandonam a ideia da vendetta sem fim. A partir do momento que eles superam a questão do ressentimento. Porque ressentimento todos nós temos. Ressentimento é uma coisa que é um resultado dos conflitos, das diferenças e de nossas próprias amarguras internas. Nossas próprias frustrações. Mas a gente tem que superar isso. Superar o ressentimento é o que faz os povos realmente irem a outro patamar. E a modernidade é o espelho disso. Né? A modernidade, quando eu falo modernidade, é a modernidade que tem um embrião na filosofia, desde a escolástica, filosofia ocidental, né? Basicamente das universidades, do kantismo, a Revolução Francesa, que se possa querer, que embora a Revolução Francesa tivesse muito do elemento do ressentimento, mas todos esses processos que construíram a modernidade aos poucos, construíram a modernidade, e agora nós estamos na pós-modernidade, mas a pós-modernidade é a partir da ideia de modernidade ocidental, ela não escapa à ideia de modernidade, ela é um fruto da modernidade, não da pré-modernidade, embora ela tenha certas pregações em prol de uma retrotopia pré-moderna, mas essa pré-modernidade do russo profundo, ela se espelha toda agora, e ela, ao contrapor uma Ucrânia que deseja, mesmo os de fala russa, ser parte da União Europeia, ser aceito na União Europeia, ser tratado de igual para igual, isso eles estão sendo descobertos agora. Havia um preconceito contra os ucranianos, contra os imigrantes ucranianos na Europa Ocidental. Então, muito forte isso. E agora essas barreiras caíram absolutamente de uma hora para outra. E vai continuar. Esse processo é irreversível. Porque ainda bem que agora é proibido, e tomara que seja proibido para sempre, então, qualquer juízo de valor que se faça no Ocidente contra a etnia ucraniana. É importantíssimo, isso é extremamente valioso. Porque esse é a verdadeira vacina contra o ressentimento. Que esses ucranianos que estão sendo recebidos no Reino Unido, em Portugal, na Itália, na Alemanha, que eles não sofram nenhum tipo de discriminação, especialmente daquela discriminação antiga, que eles não sejam vistos como aqueles eslavos, broncos e pré-modernos. Não, a Ucrânia ela pode ter elementos de pré-modernidade, porque a Rússia tem muitos elementos de pré-modernidade, mas a identidade daquele povo é abraçar a modernidade e a pós-modernidade também da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Ocidente. Então isso tem que ser valorizado e aceito. Eu sempre vi com muito maus olhos o preconceito que havia contra os ucranianos. Acho indevido, acho baseado em ficções históricas e que nos fez muito mal. Também da mesma forma, né, quando a Rússia, logo que o Putin assume, a Rússia pensou, teve conversas dela entrar na União Europeia e até de entrar na OTAN. E a Europa não quis. Os preconceitos contra os eslavos não quiseram. Talvez a desconfiança contra a Rússia fosse um pouco embasada demais, é muito procedente para que a gente ignorasse. Mas com relação à Ucrânia não deveria ser. Queria corrigir ali a minha afirmação de que há uma significativa maior população católica na Ucrânia. Não é muito
relevante, né? Polônia, sim. O oeste da Ucrânia é católico de rito oriental. Tá? É católico de rito oriental, que foi uma coisa muito estimulada pela Polônia e pela Áustria. Quer dizer, eles não quiseram assumir totalmente a igreja polonesa e austríaca, que é católico. Esse é um dos pontos que os eslavos não perdoam a Polônia por ser católico romano. Eles são católicos romanos, nos deram São João Paulo II. A Polônia, está falando. A Polônia é completamente católica romana. O Papa. O Papa Santo, um dos maiores papas da história. Enfim, mas os ucranianos da oeste da Ucrânia, né, a região de Lviv, que é um grande patrimônio da humanidade em termos históricos, culturais, é uma coisa impressionante o que tem de história ali, tanto quanto Kiev. Mas, então essa região ela era católica, e de Kiev para o leste, aí é o patriarcado já ortodoxo mesmo, ortodoxo de linha grega, que era ligado ao patriarcado de Moscou, mas há muito tempo já é separado. Foi separado já existe uma separação, embora o rito seja basicamente o mesmo, né? São igrejas nacionais. Desde o início ela surge como igreja nacional, dentro do porque os ortodoxos foram muito permissivos, né? Existe a igreja ortodoxa da Bulgária, da Sérvia e assim por diante, quer dizer, eles foram muito nessa coisa de criar igrejas nacionais. Mas eu queria voltar, então, a essa questão da formação da identidade. Nós vimos nesse conflito que começa em 2014 e não termina, agora ele se agravou, teve uma exacerbação. Ele cria 3 identidades, ou reforça 3 identidades. Ele reforça a identidade russa, ele reforça grandemente a identidade ucraniana, e ele tem reforçado uma identidade, digamos assim, da União Europeia ou da OTAN, né? Da União Europeia, com certeza, houve uma modificação muito drástica. Da Polônia, especialmente. E o que tu falou de não haver discriminação em relação aos ucranianos, obviamente, há uma discriminação positiva, né? E que ela, portanto, explicita uma discriminação negativa em relação a outros povos, né? Então, tu nunca consegue ter uma discriminação positiva para alguém sem que relativamente seja negativo em relação a outras pessoas. E isso tem sido chamado a atenção, né, de que, compreensivelmente, em função do conflito, das pessoas, como é que é, da identidade étnica e mesmo racial maior, né, eles têm sido melhor recebidos do que outros povos. Em relação ao fato de que são populações de cultura, instrução diferente, isso já aconteceu antes com a Alemanha, com as pessoas da parte da Alemanha, ex-Alemanha democrática, ao se juntar, né, eles eram vistos como de menor qualificação. A ideia do encanador polonês, né, que era visto como alguém que estava baixando os salários médios da comunidade europeia, né? Algo semelhante pode provavelmente acontecer, mas essa lua de mel vai passar, né? Mas mesmo assim me parece que há uma tendência a acolher muito melhor. Há também a questão da composição demográfica das pessoas que estão podendo migrar, então são pessoas já mais velhas ou mulheres, né, os homens em idade de combate. Metade é criança. Idosos também, né, os que conseguem se locomover. Mas, só que eu fiquei até pensando, até 60 anos, eu e tu estaríamos incluídos lá nos que teriam que ficar para combater, né? Mas... Eu ficaria. Mas tu não teria a opção, tu teria que ficar. Isso é que eu quero marcar, né? Bem interessante. Seria voluntário desde o primeiro dia. Eu não sei se a gente ia ajudar ou atrapalhar, né? Mas na parte de suporte, porque, enfim, quem vai realmente... Eu acho que eu iria ajudar. O negócio de tática militar eu gosto muito. Eu acho que é uma ciência... que inclusive os ucranianos estão saindo extremamente bem nessa ciência, né? Eu e tu estaríamos na parte da retaguarda, sim. Retaguarda, do suporte. Exatamente, né? mas também uma retaguarda
com finalidades militares, no meu caso, porque eu realmente eu estudo esses movimentos militares, e a gente pode entrar já nesse até para você complementar, mas independentemente disso, a questão do modus operandi, né? O modus é muito antigo, né? Eles usam uma tática de guerra completamente antiga para dos analistas militares estranhos, mas que revela uma extrema ressentimento. Ele já tinha feito isso na Chechênia, a Chechênia teve uma primeira guerra com a Chechênia comandada pelo Yeltsin, e aí se usou assim, vamos com calma, vamos devagar. E não deu certo, foi um fracasso, os chechenos ganharam. E aí ele vai por uma coisa assim, na base da vendetta mesmo, uma coisa extremamente ressentida, e volta a repetir isso de uma maneira absolutamente brutal. Aquela coisa de martelar, martelar, martelar. Causar, quer dizer, a submissão pelo horror. E pela chantagem. Eu vou fazer reféns, tudo isso, levar para campos de concentração. Tudo isso realmente é uma guerra. Agora, que deixou falhas, né? Que deixou falhas no terreno, considerando o atual estágio da guerra, que é baseado muito em drones e mísseis. Drones e mísseis são as grandes armas da modernidade. Ainda precisa, Aurélio, da Sim, infantaria. da infantaria. E essa é a grande deficiência. A infantaria sempre será indispensável numa guerra. Sem infantaria não se ganha, a não ser que se queira matar todos de fome. Sim. Aí nós vamos falar sobre essas possibilidades até onde pode ir uma guerra de cerco absoluto, né? Mas você tem um problema logístico numa guerra, a opção pela guerra convencional, em grande parte por uma guerra convencional, do Putin causou estranheza no Ocidente. Poxa, não se faz mais guerra assim. Tanque não é uma boa. É preferível você disparar um míssil lá de fora, ele é mais eficiente que o tanque. E o tanque expõe 3 pessoas lá dentro dele. O tanque russo leva 3 tripulantes. E o tanque tem que ser reabastecido. Isso para uma logística esticada, um território hostil, é terrível. Simplesmente você se expõe a um contra-ataque, ainda mais considerando que foi no inverno, que a estrada passa no meio. Claro, o terreno é plano, mas tem neve dos 2 lados, você não tem como sair da estrada. Ele se expôs a um contra-ataque óbvio e um contra-ataque muito fácil de fazer, relativamente, desde que você tenha lá os seus javelins, desde que você tenha os mísseis que, à distância, destroem tanques blindados e caminhões. Que é uma coisa basicamente fácil se você tiver na mira. E hoje a Ucrânia é ajudada também pela melhor tecnologia do Ocidente, que foi colocada à disposição dos ucranianos, que é a visão de satélite. A Ucrânia sabe, em tempo real, onde está cada veículo russo. Ele sabe, os que estão no chão, né? No ar é mais difícil, depende da combinação de radares. Hoje tem muita essa coisa do míssil disfarçar radar, ele foge do radar, tem avião que foge do radar, da posição falsa, aquela coisa toda. Mas em termos de movimentação de tropas terrestres, hoje você tem satélites que dão até a movimento de infantaria. Fica lá, juntou uns 3, 4 e estão andando por ali. Isso em tempo real. Isso ajuda muito a quem está defendendo. Quem está defendendo já tem uma vantagem natural na infantaria. Em infantaria se diz que a defesa multiplica por 4 seus homens em relação à tomada de território pelo atacante. O grande mérito do atacante é a moral, o moral. O atacante leva vantagem no moral, porque ele toma iniciativa. Ele é o atacante. Então, ele apavora o atacado. É a sua grande chance de invadir. Mas, tirando isso, numa condição de moral de igual para igual, a defesa leva uma imensa vantagem. Até porque conhece o território. E uma outra vantagem é que a população local é hostil ao atacante. Claro que nessa situação específica da Ucrânia, seria mais negócio. Eu acho que se demorou com isso, faltou uma articulação maior, tanto do governo da Ucrânia quanto do Ocidente, sabendo que tinha um corredor entre Kiev e a fronteira polonesa, e a fronteira eslovaca, e a fronteira romena, e a fronteira húngara, para retirar todos os não combatentes, porque é essencial, quando você vai defender uma cidade de cerco, retirar os não combatentes, porque aí é muito mais fácil você dar comida, dar assistência para quem é combatente, porque você
está lidando com muito menos gente. E o não combatente ele só vai te dar trabalho. Ele vai ser atingido, você vai ter que cuidar dele, você vai ter que alimentar ele e ele não está contando para suas forças de defesa. Ele pode ser feito refém, como tem sido feito refém, pela força atacante, e tudo isso só atrapalha. Mas, enfim, eu acho que os erros, claro, não vou analisar a Rússia pelos erros do Putin. Eu analiso pela estratégia. A estratégia agora, mais do que nunca, desde o início, essa força convencional era para isso, é uma típica guerra de ressentimento em que importa martelar. Chamado em termos militares de Não martelar. Não é o plano original. Não, sim. Mas, sim, porque está cada vez mais ressentido, que o plano original era ser bem recebido. Ele tinha esse sonho, esse delírio de que seria bem recebido, pelo menos pelas populações de fala russa. E ele não foi bem recebido por ninguém. E ele também não contava que o Ocidente tivesse armado tão bem a Ucrânia previamente. Eu tenho um relato, por exemplo, de Kharkiv, que a gente chama Cracóvia aqui, né? Kharkovia. A gente não chama. É Kharkovia. Cracóvia a gente não chama, basicamente. Não, em português é Cracóvia. Não, mas é muito estranho para nossa cultura. Eu sei, mas é Kharkiv que fala em inglês. É Kharkiv, é Kiev, é Ucrânia. Exato, é Kharkiv, tá? Que é a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica bem na fronteira. E aí o cara dizendo, a BBC lá, 20 dias depois do início da guerra, o cara tava num galpão na frente contra os russos e ainda tinha um estoque de javelins lá de antes da guerra. Um estoque enorme de javelins para ele acabar com o tanque. E ele acabava com muitos tanques realmente. Então, essa coisa. O Javelin é uma das armas muito sofisticadas que foram colocadas à disposição da Ucrânia. Tem esse drone turco, tem drone americano que é mais sofisticado ainda, é uma arma portátil, pode ser. Esses voluntários que estão entrando, estrangeiros, podem usar, é fácil o treinamento. Tudo isso vai minar a capacidade do atacante. Não quer dizer que ele não possa ganhar. Você sempre tem que ter dois cenários. O cenário que ele consiga ir até o fim e o cenário que a Ucrânia possa empurrar ele de volta para as fronteiras dele até o fim, e o cenário mais provável que é um empate. Sempre é um empate, seja resolvido via negociação, seja resolvido por prolongamento por 10, 20 anos de um empate. Até hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tem uma fronteira provisória, um cessar-fogo, não é um acordo de paz. E assim você tem vários conflitos congelados no mundo. O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão ficou congelado no Nagorno-Karabakh, ficou congelado por 30 anos, até que os azerbaijanos, baseado em táticas, sim, táticas modernas, e com muito apoio turco, a Turquia continua com aquela bronca com a Armênia, e tinha bronca com a Rússia, embora tenham se entendido e tal. A bronca da Turquia com a Rússia é bastante histórica, né? Muito histórica. Mas, enfim. Mas em relação, então, em relação à questão militar, é uma guerra de confrontação em que o elemento punitivo está muito presente. É aquela história, eu tenho mais rancor de uma pessoa que eu acho que deveria fazer parte da minha família, que eu acho que deveria ser meu irmão, que eu acho que deveria estar lutando ao meu lado, do que do estrangeiro. Então, eu e tu, né, se fôssemos ucranianos, estaríamos provavelmente na intendência, né, no material bélico, né, organizando, porque no front a gente ia atrapalhar, a gente não ia correr tanto, por exemplo, né? E seríamos mais pesados para carregar da linha de frente. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a mobilização da população ucraniana para a guerra já era bastante grande antes, porque, enfim, eles tiveram, desde 2014, uma desconfiança de que aquilo poderia desandar, né? E o Putin, a estratégia dele, a política dele era de intimidação, né? Tentar, se possível, fazer com que a mera presença das forças e equipamentos levasse a um colapso do regime, né? Então, a ideia básica é, não, no que a gente entrar,
o presidente Zelensky vai fugir, né? Até houve a proposta americana, não quer fugir, ele diz que não quero carona, eu quero munição, e a população ucraniana já estava preparada militarmente, de maneira convencional. O que nós temos visto até agora é principalmente uma força de defesa organizada, convencional, lutando contra os russos, né? E isso surpreendeu bastante os generais russos, né, que não esperavam. Claro que eles tinham o cenário, né, mas mesmo o pior cenário deles previa que em 15 dias eles tomariam conta das principais cidades, né. Falou em Kharkiv, ali mais para o norte, para o leste, a própria capital, Kiev, né, como eles chamam na Ucrânia, ou Kiev. A Kiev seria a pronúncia russa, Kiev é a pronúncia ucraniana. A cidade ali de Mariupol, que tem uma importância como um porto ali do Mar de Azov, aquela cidade grande, Odessa, ou Odessa, se tu olhar bem russo e ucraniano, é cheio de tongos, né? É muito parecido, às vezes, com o português de Portugal, né? Muito engraçado a similaridade fonética. E aí, mais para o oeste, realmente tem uma identidade muito maior, uma proximidade, um tráfico, praticamente, né? E por ali está entrando muita Ele ajuda. teria que tomar livre, mesmo sabendo. Aí livre ele saberia desde o início que seria o contraponto completo. Né? Eles não tem nada a ver com russos. Como já disse, é território austríaco ou polonês, dependendo da época. Mas ele teria para chegar ao Moldávia. Né? Ela não poderia chegar à Moldávia com insegurança, tendo o livre na retaguarda. E contava, tanto é que ele está agora, neste momento, lançando os melhores mísseis deles contra Lviv. Lviv é uma cidade que ele odeia, mas ele odeia aí já como um estado, como uma nação estrangeira. Eu não concordo que ele odeie a população ucraniana de modo geral, mas a ideia principal era justamente de não azedar as relações. E, infelizmente, elas foram terrivelmente prejudicadas, ou seja, até ucranianos de cultura e de fala russa, de modo geral, e isso acontece bastante ali em Mariupol, né, que é um caminho entre Donbás e a Crimeia, o pessoal, obviamente, ficou ressentido contra a agressão explícita das tropas do Putin, né? Mas o plano original está muito prejudicado, porque a ideia era: não vamos destruir o país, porque depois a gente não vai ter dinheiro para reconsertar, para reconstruir, né? Não vamos matar a população, porque depois eles vão ficar fazendo ataques, inclusive, no nosso território, como aconteceu após os conflitos lá na Chechênia, né? Então, isso deu uma dor de cabeça gigantesca para o regime russo, né? Teve um ataque numa escola gigante, né? Houve, acho que uns 700 crianças mortas, e aquele ataque num teatro também, né? Aí não foi tanto foi o gás que eles utilizaram para imobilizar os terroristas, acabou também matando os reféns, né? Era um grupo relativamente pequeno de terroristas que invadiu o teatro. A escola foi mais brutal o processo. Muito brutal, e muita gente morta pelos terroristas, né? Mas então, essa dor de cabeça, mesmo que a operação militar tenha sucesso de tomar conta da Ucrânia, ou pelo menos ali daquela metade do lado daquele rio ali, agora esqueci o nome do rio, né, que passa meio que pelo meio de Kiev, né, mesmo assim vai ser muito complicado e muito caro, né, porque, enfim, depois que tu destrói um país, né, destrói muito a infraestrutura, coisa que está se delineando, né, e essa tática já foi utilizada com países bem menores. Então, a Chechênia acho que tem menos população do que o Uruguai, né? Mas ainda assim eles 1,5 milhão, 1,4 milhão. destruíram muito pesadamente a capital. Como é que é o nome da capital? Agora esqueci. Grozny. Grozny, né? A Chechênia é um país de 1,5 milhão
Agora, a Ucrânia é 42 milhões de pessoas. Claro que 2,5 já tiveram que se refugiar na Polônia. 3,5 já. Já 13,5, né? Mas ainda assim é muita gente. Então, fala em massacre, eu tenho uma certa divergência se já estamos no patamar do massacre. Em relação ao tamanho da população, o simples deslocamento desses 3,5 milhões de pessoas já é por si só uma tragédia humanitária. A destruição da infraestrutura também é muito complicado, principalmente num país de inverno rigoroso, isso é muito mais gravoso, né? E claro que como é que é? Se parasse agora a guerra, ainda muita gente iria morrer em decorrência dos danos à infraestrutura, e assim o deslocamento por si só já vai matar muita gente, né? Muitos idosos, né, que a gente viu com os eventos dos últimos 2 anos, né, que é uma população frágil, que dificuldade de alimentação, de frio, de ter que caminhar a pé no frio por quilômetros, isso obviamente aumenta o risco de, sei lá, coisas banais do dia a dia civil em paz, que é quebrar um fêmur, né? Ficar acamado, isso vai matar muita gente ainda. Em relação a crianças, problemas de não estar na escola, de não ter alimentação, o estresse, né? Uma das coisas que mais causa o estresse pós-traumático é estar abrigado sendo bombardeado, porque tu não pode fazer nada e tu conta com a sorte. Espero que não caia o teto sobre a minha cabeça, né? Isso é o que mais causa estresse pós-traumático, inclusive entre os militares. O combate em si não causa tanto estresse pós-traumático, tanta síndrome do estresse pós-traumático, quanto estar sob fogo de morteiro, por exemplo, né? Que tu fica ali meio que parado, esperando, torcendo para que não caia, mas ficar parado, esperando e torcendo para que não caia sobre a tua cabeça com fragmentos, que é o que mata mesmo, é o que mais vai gerar uma multidão de pessoas com dificuldade de atenção, de ficar parado, que vai ouvir um estouro do escapamento de um carro e vai dar um gatilho, vamos dizer assim. Essa é uma tragédia gigantesca sobre uma população muito grande. Então, eu diria que a população da Ucrânia ela é não muito menor do que a parte mais populosa da Rússia, que é a parte ocidental, né? A parte para cá dos Urais, né? Então, esse plano de bombardear para que as pessoas se rendam, né, é péssimo, principalmente porque a população é muito gigante, né? Ficaram basicamente os homens em idade de combater e os idosos que eles não conseguiram transportar, as pessoas que ficaram para cuidar desses idosos, né, ou pessoas com outras necessidades, outras fragilidades. Então, essa situação atual, ela tende a se prolongar. Então, é aquilo que eu disse, se parasse agora, ainda haveria muita gente morrendo ao longo dos próximos meses ou anos em decorrência disso. A perspectiva é que isso se prolongue por mais alguns meses, né? Há negociações de paz, mas todas elas são horríveis para os dois lados, e os dois lados saem muito derrotados no caso de um acordo de paz, né? Então, o Putin teria de dizer, perdi, né? Ele já está mudando a narrativa. Não, nosso objetivo desde o início sempre foi só garantir a segurança. Claro que isso não faz sentido diante do que ele atacou, e claro que a posição ucraniana olha, tem que voltar ao que era antes, inclusive o que era antes de 2014, o que eu acho que é muito difícil também retomar, como tu disseste, ainda nunca fez parte, a Crimeia vai ser muito difícil, muito improvável, mas aí a perspectiva de longo prazo é como é que é, assim como a questão da Coreia do Norte, né, vai ter regiões que se vai haver apenas um estável cessar-fogo, né, as perspectivas são muito nesse sentido, e elas são muito ruins, inclusive porque essas regiões em disputa, literalmente são um dos fatores que impedem, pelo menos pela legislação ou formalização atual, que a Ucrânia seja reconhecida como parte da OTAN, né? E eu acredito, eu vou fazer um pequeno complemento final aqui,
que o grande erro que levou a esse conflito foi a demora em ou incluir a Ucrânia dentro da OTAN. Se ela já tivesse, isso não teria acontecido, ou pelo menos um compromisso. Olha, vamos defender cada polegada, cada centímetro dos territórios dos países da OTAN, e também vamos dar proteção à Ucrânia, né? Nós não queremos que eles... Ela merece essa proteção, sem dúvida nenhuma. A questão moral. Até porque, né, assim, na lógica do ressentimento, eles foram induzidos a abrir mão pela questão da proliferação. Aí não foi só a Ucrânia, né? Também a Bielorrússia e outras regiões abriram mão das armas nucleares que eles guardavam no território deles, até para que eles fossem alvo, né? Essa lógica ela é bastante ruim. Tinha muita arma nuclear da União Soviética na Ucrânia para que eles fossem alvo antes do que a própria Rússia, né? Mas, enfim, eles foram convencidos a abrir mão dessas armas nucleares e agora eles foram deixados literalmente na mão. E a gente pode dizer que a OTAN está ajudando a Ucrânia com treinamento já antes desse conflito estourar, né? E agora com bastante equipamento que eles já estavam fornecendo, agora intensificaram esse fornecimento, mas ao mesmo tempo que a União Europeia faz isso, ela continua, com todas as sanções e tudo mais, ela continua comprando o gás russo, que uma parte dele significativa passa pela Ucrânia. Então, é uma situação bem esquizoide, né? Ou seja, por um lado, estamos dando dinheiro e equipamentos e apoio e treinamento para os ucranianos lutarem contra os russos. Por outro lado, ainda estamos dando o dinheiro que os russos conseguem do exterior, ainda passa principalmente pela questão da venda do gás para países como a Alemanha, como França, não tanto, mas também vários países ali que antes faziam parte do Império Russo, da União Soviética, e para a Turquia, né? Para a Turquia passa realmente, literalmente, pela Ucrânia todo ele, né? Então, essa situação ainda vale aquilo que eu comentei lá antes disso acontecer. Olha, não faz sentido o Putin atacar a Ucrânia, porque bastaria, em tese, eles explodirem os gasodutos, os próprios ucranianos, né? Ou fazer, sei lá, uma operação lá para sabotar a Nord Stream 1, né? A Nord Stream 2 já estava meio que pronta, mas agora azedou, né? A dependência da União Europeia em relação ao gás russo, ela permanece, e isso foi muito pontualmente criticado pelo Trump, né? Ele disse, vocês não podem viver como a organização... Ele não usou essa expressão é minha. A OTAN não pode ser a organização dos países defendidos pelos Estados Unidos, vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Agora dizem que vão, mas isso leva anos, porque tem que treinar as pessoas, né? E dois, vocês continuam se beneficiando do gás russo barato, ou seja, vocês não fazem investimentos militares, que deveriam fazer, então fazem uma economia. E não fazem investimento energético. E ou fazem um investimento que é justamente dando dinheiro para uma ditadura bastante problemática, para dizer o mínimo, né? Tudo bem que a gente também tem os nossos... Declaradamente hostil. Né? Declaradamente hostil. E aí, claro, isso era uma estratégia também, além de haver a questão econômica, havia justamente a ideia, não vamos guerrear com eles, vamos tornar interdependentes, e a interdependência comercial vai fazer com que a cultura e que a paz prevaleça. Bom, isso foi um otimismo ocidental muito furado, e dava um pouco para desconfiar. Eu confesso que eu não imaginei que o Putin ia cair nessa de atacar a Ucrânia. Eu achei que o objetivo dele era mais forçar com que o Nord Stream 2 fosse levado adiante, né, porque estava embargado justamente pela agressão na Chechênia, depois na própria Ucrânia em 2014,
Isso já tinha azedado as relações com o Ocidente em parte, mas, claro, era tão barato, tão bom comprar o gás russo que essa parte está preservada até hoje. Agora, com a primavera, a dependência vai arrefecer, mas ela não se resolve nem em 2, 3 anos. Sim, claro. Veja bem, eu queria chegar nesse ponto, vamos deixar isso para um quarto ponto, e antes eu queria tocar no ponto que você falou das crianças, né? E aí eu me lembrei assim, o efeito Ucrânia no mundo, a mudança de paradigma do mundo, porque você sabe que eu sou um cara bastante cético contra as mudanças de paradigma. Isso aqui, não. Eu não estava vendo um admirável mundo novo em lugar nenhum. Eu desconfio das pessoas que anunciam um admirável mundo novo. Tá? Mas a Ucrânia mostra uma mudança de paradigma. Por quê? Porque nós, do Ocidente, estávamos aborrecidos. Nós estávamos tão aborrecidos que a gente estava levando a sério ter debate sobre identidade de gênero, que é uma bobagem, né? Mas a gente estava levando isso a sério. Eu não considero uma bobagem. Não, mas não é, não, era bobagem você centralizar os debates públicos em torno disso. É um debate, sim, mas é um debate absolutamente secundário. Diante do debate geopolítico, do debate econômico, do debate até da questão, que aí eu considero que você possa realmente debater, mas em termos mais racionais, não como estava sendo feito, em termos basicamente emocionais, que é a questão dos efeitos climáticos, que a gente já discutiu, sustentabilidade, ESG, tava muito emotivo esse debate, tava muito passional. E aí eu vi uma imagem no Corriere que para mim, entendi muita coisa quando vi aquela imagem. Que 2 crianças ucranianas refugiadas, tinham entrado via Polônia, via Romênia, e que foram recebidas numa cidade italiana, e o primeiro dia delas na escola, como é que foi? Traumático? Sabe como é que foi o primeiro dia delas na escola? A escola grande da Itália, não lembro a cidade italiana. As 2 crianças entraram. Quando elas entraram, elas foram aplaudidas emocionalmente por todas as outras professores, toda a escola. O sentimento daquela escola, por aquelas crianças, era uma coisa... aquilo uniu todo. E eu vejo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a turma da esquerda do Partido Democrata, o pessoal mais quis dar uma relativizada que nem a nossa extrema esquerda fez aqui. Foi imediatamente desautorizada e calou a boca para não passar vergonha. A mesma coisa aconteceu com uma fração minúscula da direita americana. Foi imediatamente ameaçada de expulsão, porque o Partido Republicano tem que ser colocado numa posição de dizer que Biden tem sido fraco, que Biden tem que prestar mais e que nós temos que salvar o Ucrânia de qualquer jeito. Prova disso que a América Profunda, que também tem lá seus ressentimentos, né? Como a indústria de armas, que é malhada o tempo todo pelos progressistas americanos, disse, não, beleza, nós vamos dar cartucho, munição, metralhadora, tudo de graça para a Ucrânia, nós mandamos voluntário para aprender a usar. É essa mobilização do Ocidente que envolve praticamente toda a direita. Eu acho que o cara tem que ser realmente tem que ser uma besta fera completa para ter sede, se dizer conservador e achar que Putin é conservador, ou que um conservador. Tem bastante. Vamos chegar nesse ponto aí. Tem bastante nos países de terceiro mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, não tanto. Que o conservador alemão, conservador francês, conservador espanhol, conservador italiano, conservador inglês, conservador polonês, principalmente, conservador americano, eles têm muito a conservar. Eles têm realmente, eles representam o lado da força, né? Eles representam um sucesso, eles são um sucesso de modo geral. Claro, tem os redneck, tem aquela coisa toda, mas de um modo geral, sim, eles têm um padrão de vida, tem essa coisa, tem coisas a conservar, coisas que estão sendo ameaçadas na Ucrânia, que estão sendo destruídas na Ucrânia.
Então eles se sentem. E a aversão a Putin por esse Ocidente europeu era muito mais clara, né? Essa coisa, o anti-americanismo de Putin era muito mais claro, o anti-europeísmo, a maneira como ele se dirigia aos franceses, como ele se dirigia aos italianos, aos ingleses, sempre foi uma coisa mais ostensiva do que ao terceiro mundo. O terceiro mundo ele sempre, né? Até com um certo presidente aí e tal, né? Que continua apoiando o presidente, mas tô dizendo, né, que é uma situação, meu amigo, vou abraçar e tal, né? A tática dele, né? A Mas, gente enfim, apoia porque as alternativas conseguem ser muito piores, mas mas veja bem, a grande questão é que, sim, o terceiro mundo é um problema. Você pode esconder um mal menor que é, tipo assim, 97% mal, porque o normal é 99 ou 100. Né? Então, é um horror. Que isso vem do ressentimento também, né? Ser pobre. Bom, mas vamos lá. Ele une o Ocidente, quando eu digo Ocidente, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália, Taiwan. O Ocidente que funciona, o Ocidente bem sucedido, ele ele unifica as forças desde a esquerda moderada. Eu pego o Parlamento Europeu, aquele dia que votou a rápida adesão da Ucrânia, 13 votos contrários. Eu fui analisar um por um. Dois eram do PCP português. Foram expulsos do Partido Comunista. Uhum. O presidente do Partido Comunista fez questão de dizer: que abominação, nunca mais quero que cheguem perto, nunca quero que usem a sigla. Partido Comunista Português. Imagina que no Brasil, da esquerda, do centro para a esquerda, todo mundo já. Nos Estados Unidos tem que estar mal. Bom, vamos chegar lá. E os outros votos tinham umas coisas assim dos partidos de maluquetes. Tem maluco. Tem maluco na Europa, existe maluco. Era daqueles gregos lá que eram do lua nascente, crescente, não, um negócio daquele, que é amiguinhos do bigodinho austríaco lá, né? Aquela coisa meio, né? Saudades de 1939. Quando você invadia a Tchecoslováquia, invadia o que tivesse, a Polônia, o que viesse pela Reunir os povos. reunir os povos. Esse era o mesmo argumento, né? O mesmo argumento. Eu digo que o Putin é o bigodinho austríaco piorado, em vários aspectos, né? Inclusive com intenções etnocidas, né? Porque, na verdade, aquelas intenções etnocidas do bigodinho austríaco se repetem mais uma vez. Não, o problema dele é étnico. O problema dele por que vocês separaram a igreja de vocês da nossa? Agora vamos pagar por isso. Então, bom, mas vamos lá. Aí uniu todo mundo. Só esses malucos fizeram contra. E um cara muito chato, que realmente vai cair no conceito de uma maneira brutal. Tem eleição hoje, tomara que ele perca, no dia que a gente está gravando. Que eu gostava muito dele, eu tenho até pessoas no Brasil que admiram ele, coisa e tal, que é o Orbán. Por quê? Porque a Hungria ainda tem aquela gente ressentida. Aí disse, não, mas o Orbán, o que estava lendo no jornal polonês, qual é a diferença do conservadorismo polonês para o conservadorismo húngaro? Que o conservadorismo polonês é um conservadorismo que peraí, tá, a gente é contra a ideologia de gênero, a gente é a favor da família católica, mas nessas questões de liberalismo econômico, não liberalismo econômico, nós somos pelo meio termo, nós somos pela inclusão das pessoas, nós somos por limites à ação privada, certo? Não é contra. Não é de maneira nenhuma comunista, de nenhum. Né? Existem comunistas entre os conservadores da Polônia. Ninguém quer o socialismo. Mas também não quer o pode tudo. E já eles veem, eles enxergam o Orbán, o governo Orbán na Hungria, como um pacto das elites húngaras, né, para se livrar de qualquer contestação de esquerda a uma coisa mais que é tipo copia a Rússia, né, aquela coisa do oligopólio, né, dos oligarcas. Né? Então é um conservadorismo, entre aspas, mais ligado a isso. E aí esse é um alinhamento, né, inexplicável e inaceitável com Putin. Até o Salvini na Itália, que foi até vaiado por isso, mas
vaiado porque tipo, lembraram que ele vivia falando bem do Putin, e agora está falando muito mal do Putin, porque sabe que se continuasse, ele não ia poder sair na rua na Itália, porque a Itália não admite, os italianos não admitem. As mesmas pessoas que aplaudiram aquelas crianças na escola não admitem mais posições. E aí diz, mas não, você não admite a mídia russa. Não, não. Eu não admito mesmo. Tem certas coisas que não deve. Assim como eu não acho que a propaganda da ideologia do Bigodinho, que você até tem um nome para essa ideologia, mas do Bigodinho austríaco, não pode. Também acho que não pode fazer propaganda de uma pessoa dessa. E mais, ele já começou e pode levar adiante ainda a chamada extorsão atômica, a extorsão nuclear. Isso é o malvado de almanaque, de desenho animado antigo. Eu aperto o botão aqui e acabo com a humanidade inteira, se vocês não derem o que eu quero. Isso é desespero para começo de conversa. Lógico, em qualquer língua, em qualquer idioma, em qualquer. É o extremo do desespero. Mas mostra um ressentimento profundo. E aí que tá. E aí, aquelas pessoas. Deixa eu só concluir. O pessoal leva a sério, como se isso fosse. Não, exatamente, não. E aí, isso faz com que as pessoas extremamente fracassadas, e por ser extremamente fracassadas, extremamente ressentidas, vejam ali a potência delas, porque elas estão representadas no Putin. Assim como o russo profundo está, e é assustador, eu conheço o russo profundo e é um tipo muito assustador, eu sou de olhar nos olhos das pessoas, eu conheci russos logo depois, que vieram ao Brasil logo depois da queda da União Soviética, eu conheci russos depois, muitos russos, e vi nos russos profundos, não nos russos de classe média, de Moscou, de São Petersburgo, não. Esses querem ser como nós, esses nos admiram e querem interagir conosco. Esses estão extremamente frustrados e estão deixando a Rússia, e ainda bem que eles estão deixando a Rússia, fazem muito bem deixar a Rússia. Eu aconselho eles a deixar a Rússia. Mas o russo profundo é este indivíduo profundo, do Brasil profundo, da América Latina profunda, da África profunda, da Ásia profunda, que olha para Putin e diz, realmente, eu não tenho mais nada a perder, eu aperto o botão, eu prefiro que a humanidade se exploda, eu prefiro que tudo acabe, do que essa frustração. Não acaba. Não, que essa frustração que eu sinto, essa derrota pessoal que eu sinto, que eu não consigo lidar com questões de gênero, eu não consigo lidar com a diversidade, eu não consigo lidar com nada. Então, eu vou ser amigo do Putin, porque o Putin não lida com nada. O Putin é um sujeito isolado, é um sujeito rancoroso, é um sujeito, no discurso, pelo menos ele é ressentido, e ele é inimigo de tudo que me oprime, e me oprime porque eu sou um fracasso. O sucesso oprime o fracassado. O sucesso causa ressentimento no fracassado. E esse fracassado, claro que ele está muito maior número nos países mais pobres, principalmente aqueles países mais pobres que são de matriz ocidental, como o Brasil, América Latina e tantos outros. Mas isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita. Aurélio, se a gente pegar, por exemplo, o fenômeno aqui no Brasil, não é a pessoa pobre brasileira que tem esse discurso anti-americano arraigado, é a pessoa que já foi ou ainda é de classe média, às vezes até média alta, e que treinou ser anti-americano e continua sendo anti-americano até hoje. Qualquer coisa que for contra os Estados Unidos, eles são a favor. E eles vão dar apoio, então, a tipos como Putin, como o pessoal lá da China, né? Tudo que... Até o pessoal ligado da Venezuela. Tem alguns que não são fracassados economicamente, mas são intelectualmente fracassados. Eles se queriam guias geniais e não foram recebidos assim. Na União Europeia, o fenômeno é bastante diferente, né? Assim, não creio que houvesse assim, um grande apoio ao Putin na União Europeia mesmo, entre esse pessoal com identidades problemáticas, né, que até são parte dos pretextos do Putin para atacar a Ucrânia. Ele teria muito mais dessas pessoas na França, em outros lugares, do que na própria Ucrânia, né? É outro dos paradoxos
do discurso dele. Mas voltando à questão, então, da parte militar, das táticas, né, essa ameaça da guerra nuclear, ela é uma ameaça estranha, e ela só faz sentido devido à posição radicalmente acovardada da OTAN, né, e principalmente da parte da União Europeia em relação a isso. A União Europeia está bem dividida. Eu acho a Alemanha mas a posição mais covarde e a Polônia a posição mais corajosa. Mas a minha observação sobre o risco, que é real, né, como é que se especula que ele tenderia a ocorrer? Uma escalada, o uso de armas nucleares táticas, que era o horror da Guerra Fria, era se os soviéticos invadirem a Alemanha Ocidental, a Alemanha, como é que é? A República Federal Alemã, né? Nós não vamos ter como conter com armas convencionais, com tanques, com infantaria, com aviões, né? A gente vai ter que apelar desde o início para armas nucleares táticas sobre as tropas, né? Isso, em algum momento, a gente vai errar, ou a radiação vai pegar uma população civil, e eles vão, talvez, então, retaliar. Ou sobre a cabeça também, né? Existe muito que já foi no Iraque, você bombardeia a cabeça, o comandante. Decapitar o regime, né? E aí vai haver um risco de trocação, digamos assim, estratégica, que é isso. Eu vou lançar mísseis para atingir os arsenais, e aí, realmente, a destruição seria muito grande. Havia cálculos, assim, grandes supercomputadores foram construídos para fazer essas simulações, né? E aí alguns paradoxos que baratinam a cabeça dos políticos até mais do que dos estrategistas. Eu costumo dar a seguinte nota bastante problemática de uma guerra nuclear. Eu digo, as armas nucleares acabam muito antes do que a guerra acaba, porque, enfim, explodiu tudo, mas não morre nem metade. As tropas vão ter que avançar com radioatividade e tudo, não vão morrer todas. A radioatividade ela realmente declina muito rápido, não é como explodir uma usina nuclear. O material físsil, né, é muito pequeno. Já houve 1.000 e tantas detonações de armas nucleares em testes. Os arsenais atualmente estão em 5.000 da parte russa, mas não destruiria o mundo. Não destruiria o mundo. É mito que destruiria o mundo. Mas esse mito... inclusive, eu estava vendo a especulação do jornal polonês de qual cidade ele atingiria primeiro. E aí eu acho que a mais provável é Lviv, porque ele não iria para Varsóvia, embora tenha vontade, para não ter a reação da OTAN, para a OTAN não poder dizer que foi com ele, com a OTAN, e também não iria para Kiev, porque faria o discurso dele de que Kiev é a matriz da Rússia. Não, se houvesse um uso de arma nuclear tática na Ucrânia, seria caso houvesse uma entrada de tropas identificáveis da OTAN, elas teriam risco de serem bombardeadas com arma. Nem que fosse uma tropa que não justificasse esse uso, mas para causar terror, né? E que funciona. Aí, será que a população se dividiria no sentido, não, agora mesmo que a gente tem que apoiar, ou agora a gente tem que recuar porque o cara é louco bastante, né? E eu tenho muitas dúvidas de qual seria a reação do Ocidente, e nesse sentido, o grande medo atual dos estrategistas do Ocidente nós temos condições de sustentar isso, porque, enfim, né, no desespero, até uma economia totalmente travada até fica mais forte, vira pleno emprego, né? Aí a questão é conseguir matérias-primas. Será que eles conseguiriam comprar microchip? Não, se a coisa, por exemplo, vamos projetar, o Putin vai viver mais 20 anos. Na atual conjuntura ele não cai. 70, 69, né? Mais 20 anos é tranquilo para ele. 90 anos. Não, tem condições de se manter. Parece que se cuide. Tal. Não sei se está doente, pode estar doente também, não sei. Mas vamos pensar em 20 anos, vamos ser pessimistas. Ele não vai cair. Não vai cair porque ele tem, enquanto ele for a vítima para o russo,
profundo. Ele é vítima de um complô do Ocidente, das sanções do Ocidente. Tudo isso se vitimiza. A gente sabe que todos os sancionados se vitimizam. A gente tem Fidel Castro, a gente tem o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte. Eles não caem. Os sancionados não caem. Sanções não derrubam. Sanções não derrubaram Saddam Hussein entre a guerra do Iraque e a segunda guerra do Iraque. Sanções não derrubam ninguém. Ele já está estatizando tudo lá que deixaram os oligarcas. Tudo. Agora, se for apertar o botão, é isso que eu acho que ele não vai apertar o botão, ele pode ser deposto antes de apertar o botão, só pelo simples fato de. Porque tem que chamar mais pessoas para fazer isso, tá? E ainda tem o último cara lá que aperta o real botão, o militar que aperta o real botão. Sabe, vai dar uma ordem pro submarino que está na frente de Nova York, ó. Dispara. Comandante submarino, 99% de chance dele pegar, vem à tona, chama a guarda costeira. Eu estou me rendendo, eu estou desertando da Rússia. É difícil que todos tenham a mesma posição, né? Não, eu sei, mas eu estou dizendo que o mais provável é que ele deserta, ele não vai fazer. Fere a noção de. É mais provável, Aurélio, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Ou então, se ele chegar a apertar o botão, ele é deposto no momento seguinte, porque a reação seria essa. Bom, nós não vamos retalhar imediatamente, certo? Eu acho que a reação da OTAN colocada hoje, as pessoas são racionais o suficiente na OTAN. Na OTAN, quando eu digo OTAN, União Europeia, Japão, Estados Unidos, então, confluência ocidental. De dizer, não vamos apertar o botão na direção contrária. Seria escalar. Ele mandou um míssil tático. É uma explosão nuclear, a gente viu que é nuclear, é uma barbaridade. Mas nós vamos dizer, bom, sim, elite russa, vocês não querem até o fim, querem nisso, e ele cai. Já se derrubou na Rússia comandantes por muito menos. Então, isso não vai acontecer. Eu não acredito que aconteça porque ele estaria cometendo suicídio. E ele tem uma autoestima muito elevada. Muito elevada. Ele tem um problema, assim, chega a ser delirante a autoestima. E ele procura. Ele gastou bilhões com imprensa, com rede social, para ser admirado, para ter admiradores no Ocidente. E ele está vendo lá a turminha do Facebook brasileira. Alguém está informando ele adora isso. No Facebook do Brasil, 80% está me apoiando. E é uma incrível verdade. Mostra quanto o nosso povo brasileiro está doente. Isso é uma doença. Claro, em pesquisas não é isso. Pesquisas, em torno de 20% dos brasileiros apoiam Putin. O que já é uma barbaridade. Não se tem um número desse à toa. Eles apoiam qualquer coisa que for contra os Estados Unidos. Não só os Estados Unidos nesse caso, né? Porque também tem cara. Não, eu já vi que gente de direita que ficava Trump, e agora não é só anti-americanismo. Mas o fenômeno, Aurélio, ele está envolvido naquela questão do pessoal se sente traído pela imprensa. Agora, com a imprensa divulgando também uma versão muito pró-Ucrânia, corretamente. Mas ainda assim cria uma desconfiança. Até Lavrov tentou criar a distinção dizendo assim, a cobertura da Fox eu gostei. A Fox tem sido crítica desde o início. Isso aí é para criar distinção. Ele sabe por que ele está fazendo isso. Ele está desacreditando a Fox. Tanto empenho em criticar corretamente o Biden, né? Que ela tem a dizer corretamente, mas aí se tu fizer o corte no que ela está dizendo, parece que eles apoiam a Rússia. O que eles fazem é uma crítica muito pesada ao governo do Biden, dos democratas. E é uma crítica no sentido, Biden vai lá e tenha mais coragem nesse negócio. Porque eles estão achando muito estranho que realmente o protagonismo está sendo da União Europeia, do Scholz, né? Eu brinco, o Scholz, ele, antes de dizer que a Alemanha, então... Eu acho que mais do Boris Johnson. Antes dele dizer que ia investir 2,5% do PIB, o compromisso da OTAN é 2%, e eles não investiam nem isso, era 1,5%, né? Iam realmente mudar até a postura, né? Eu vi o Scholz tentar ir nos bolinhos de políticos ali, e o pessoal nem se virava para cumprimentar, de tão
apagado, que aquele cara com tanto poder real, não havia essa percepção. E ele, com aquele jeito dele todo tímido, na verdade, né? Ele disse as coisas mais drásticas. Eu escrevi várias vezes. Se eu tivesse notícia de que já tinha começado uma trocação estratégica de armas nucleares, eu ficaria muito mais assustado e horrorizado, mas menos surpreso do que eu fiquei com o que ele disse. Porque o que ele disse realmente foi uma mudança radical, muda o século XXI de novo, depois de 11 de setembro, ele muda de novo agora, não sei se foi dia 10. Eu acho que é uma mudança muito mais profunda que 11 de setembro, porque 11 de setembro, vou lá para o Afeganistão, resolve o problema. Acabou resolvendo mesmo, o Talibã de hoje não é o Talibã de 2001. Até porque o Talibã tem que se preocupar com a insurgência mais radical do que ele. Então os caras têm de apoderar, porque pô, os caras, aqui a coisa tá pior, entendeu? Mas voltando ao anti-americanismo, grande parte do argumento relativista é o seguinte: não, mas isso que a Rússia está fazendo na Ucrânia, os Estados Unidos também fizeram na Segunda Guerra do Iraque. E, em parte é verdade, né? Não tem grau nenhum de comparação, uma comparação absurda. Eu acho uma comparação que não é absurda, não é uma equiparação, a equiparação é absurda, mas a comparação ela tem fundamento. Houve toda aquela campanha para dizer que havia armas de destruição em massa e que esse era o motivo da intervenção, etc. Eu acho que é a única comparação que cabe. E olha lá. Deixa eu falar, Aurélio. E aí, essa cartilha foi seguida rigorosamente pelo Putin, que também começou a cantar, não, porque temos de tirar aquelas pessoas do socialismo nacionalista que tem lá, etc., né? Tornar neutro, porque também nós não podemos aceitar. Houve todo um discurso que eu brinquei. Isso parece que ele está seguindo a cartilha do George W. Bush, ou os seus falcões, né, o pessoal que dava assessoria para ele, e que deu a esse papel foi terceirizado, era o Colin Powell que foi fazer o discurso, né, foi fazer a demonstração das informações de inteligência. Nesse caso, estranhamente, o próprio Putin fez isso, foi mais estranho, que, enfim, o próprio chefe de Estado queimou a cara, e agora essa é uma das grandes armadilhas. O Putin não tem como voltar atrás sem sair muito queimado. Até os estrategistas da Realpolitik estavam dizendo, a gente tem que dar para ele uma forma dele sair honrosamente. Isso é cada vez mais difícil. E como tu disseste, ele não vai cair por isso, mas mesmo assim a situação dele, até pela dificuldade de um ditador de ter informações claras, porque as pessoas, no final das contas, ficam com medo de dar as más notícias, né? E tem um vídeo dele cortando assim de maneira muito grosseira um oficial de inteligência, tipo o chefe da CIA deles, vamos dizer assim, e ele diz, não, fala direito, né? Fala direto, apoia ou não apoia, dá suporte, não dá suporte, né? Ele não admite menos do que a submissão absoluta. E isso, claro, uma estratégia de um comandante militar. Tem um outro problema, né? O ministro da defesa dele é um político, não é um militar. Não é uma pessoa com formação militar, ele é muito mal visto no exército, por isso. E também tem um outro problema, por isso que eu digo que esse negócio de apertar botão, porque eu tenho que o seguinte, não tem um oficial do exército hoje na Rússia que não esteja extremamente contrariado com as ordens recebidas. Porque estão morrendo os generais, né? Na frente de batalha, eles estão perdendo equipamento numa velocidade tal que é insustentável, estão perdendo soldados também numa velocidade que é insustentável, até porque a geração russa, não vamos esquecer que a Rússia há muito tempo veio com 1,3 filhos por mulher, essa geração russa de 18 anos que ele está mandando é preciosa, porque ele está perdendo 2 gerações de 18 anos. Uma é de 18 anos que tem talento, que estão indo para a Rússia, estão saindo da Rússia via São Petersburgo para a Finlândia, até porque deixou a porta aberta. Via Geórgia, via China, via Turquia, os voos para a Turquia estão lotados. Essa gente está embora. Os melhores estão indo embora. E os mais saudáveis estão indo embora para a guerra, seja mortos ou feridos. Porque também tem 10 mil mortos.
vou botar uma média entre o que a Ucrânia diz e os Estados Unidos diz. Mas tá tendo 3 feridos para cada morto, 3 ou 4. E o informe que eu tenho da Bielorrússia, que os médicos da Bielorrússia passaram para Deutsche Welle, para outros, né, é que o que eles chamam de ferido, que está chegando até a hora de chegar dos hospitais da Bielorrússia que dão essa retaguarda aos feridos em batalha, é porque perdeu a visão, porque perdeu uma perna, porque perdeu um braço. É uma situação nada fácil. Que a Rússia vai enfrentar em tratar de todos esses feridos depois da guerra. Não é uma situação fácil. O ferido acaba saindo mais caro, digamos assim, para a sociedade do que o morto. O custo econômico da Rússia até este momento, com menos de um mês de guerra, já é uma coisa de 10 anos de crescimento do PIB, equivalente a 10 anos de crescimento do PIB. Eu dei antes o exemplo do estresse pós-traumático, que é muito grave, né? Nos Estados Unidos, eles perderam entre os militares e o pessoal subcontratado uns 5.000 militares mortos e muitos ferimentos em pernas, em genitais, né? Uma coisa que causa um trauma gigantesco. Muitas pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas ou cegas, né? Ou tem problemas neurológicos graves muito importantes. E isso acaba custando. Essa pessoa pode ainda viver mal ou até pode se recuperar durante 50, porque são muito jovens, né? Então, isso é um custo social e econômico gigantesco, né? E é aquilo que eu disse, se parasse agora a guerra, muita gente ainda ia morrer entre a população civil, muita gente ainda vai morrer parando agora. Todas as hostilidades cessam agora, coisa que não vai acontecer. Muita gente ainda vai morrer em decorrência do que já foi, do estrago que já foi feito, né? Mas, voltando à questão do regime, temos um problema. As medidas necessárias às sanções, né, elas deixam, de certa maneira, o regime mais forte. Não sei se o Putin fica, mas o regime se fortalece. Mas você não tem alternativa, Resto. Porque, justamente, a sociedade... Você não tem alternativa. Não tem alternativa. Não, nós dois estamos concordando, não vamos discordar aqui. As medidas são necessárias, mas o dano que elas fazem para política, para geopolítica, elas também são muito grandes, inclusive no sentido de reforçar as ligações da Rússia consigo e com a China, né? Porque não tem outra alternativa. E o corte das informações lá é terrível. Nós aqui no Brasil temos o problema de uma tentativa de censura, de um totalitarismo. Não basta tu obedecer, tu tem que concordar, digamos assim, né? Isso está forte aqui no Brasil, está forte no Ocidente, mas isso é 1000 vezes maior, muito mais consolidado na Rússia, e aí medidas que, em tese, visam pressionar a população a derrubar o Putin, digamos assim, reforçam o regime, porque eles ficam muito... A população russa, que não é realmente informada adequadamente do que está acontecendo e não pode se expressar, cria uma coisa que já existe no Brasil, que é: eu sou contra, mas eu vou dar a minha cara a tapa, de repente eu sou preso sozinho, né? Isso reforça, infelizmente, o regime do Putin. Agora, ele daqui a 50 anos ele vai ser visto como um herói pelos livros de história. Eles podem ter toda a informação daqui a 50 anos que eles não têm hoje. Mas esse sofrimento que a Rússia está sendo submetida, que esse sofrimento daqui a 50 anos vai estar presente no velhinho lá que perdeu a perna na guerra da Ucrânia. Está presente, vai continuar. E o sofrimento econômico das sanções e todas as suas consequências. Mas a tendência do russo profundo não é culpar. Como hoje o Stalin está reabilitado. Há pesquisas na Rússia feitas antes da guerra, quando podia fazer uma pesquisa, mais ou menos agora não dá mais para fazer pesquisa, porque está todo mundo com medo de responder, mas que dava 53% de aprovação ao legado histórico de Stalin. Com todo o sofrimento que Stalin submeteu os russos. Então, o ressentimento é uma força tão forte. Nós temos o Getúlio Vargas. Nossa senhora. Uma coisa... Você vê que antes um chimango do que um
Se vê que tinha uns, né? Tinha uns chimanguinhos, né? O Floriano Peixoto e tal, que era um negócio daquilo que ele fez no Desterro lá em Florianópolis. Mas foi Moreira César. Conheço fãs do Brizola. Não foi Moreira César, não. Mas enfim. Conheço fãs do Brizola. Não, mas os chimangos aprontavam também. Aí tinha os maragatos que cortavam, aí os maragatos cortavam o pescoço. Bom, essas crônicas do Brasil não vem ao caso, a gente vai tratar delas em outros momentos aqui. A gente começou com a Ucrânia para terminar com a Ucrânia. A Ucrânia tem 3 possibilidades grandes, tá? Com o apoio do Ocidente, com essa resistência e tal, ela conseguir empurrar as tropas russas de volta para suas fronteiras, ou então Putin conseguir ir até aí, tomar a Moldávia também de troco, porque a Moldávia também não está na OTAN, já que conquistou toda a Ucrânia, vai conquistar a Moldávia junto, que ele também está com essa vontade. Está lá no mapa do Lukashenko. Tá? Eu não tenho a menor dúvida. Se funcionou na Ucrânia, por que não vai funcionar na Moldávia? Uma a mais, e fazia parte da União Soviética também. Não era território romeno, nunca foi. Quer dizer, foi antes, quando a Romênia antiga. Na época da Segunda Guerra era, né? O governo romeno era amiguinho do bigodinho austríaco. Não é por nada que ele era amigo do bigodinho austríaco. O ódio aos russos era uma coisa tão presente que o bigodinho austríaco, ao se colocar contra os russos, virou amigo da Romênia. E dos turcos também, né? Os turcos também não é uma coisa, não é uma história bonita. A história dos romenos com os turcos. Né? Tinha até o Conde Drácula lá na Transilvânia, que faz parte da Romênia. Mas vamos lá. Então a Ucrânia tem essa possibilidade de empurrar os russos, de ser empurrada até aí só vai ter refugiado e prisioneiro. O colaborador, também sempre acaba achando um colaborador. E a possibilidade que eu acho mais provável, que é o meio termo. Porque uma coisa é acordo de paz, outra é cessar-fogo. Cessar-fogo é muito mais fácil de obter que o acordo de paz. Cessar-fogo pode ser. A China pode pressionar o Putin a fazer um cessar-fogo. Não para com esse negócio, a economia não vai aguentar, vai não ter resultado e tal. Então faça um cessar-fogo. Cessar-fogo quem está com o terreno agora fica com o terreno agora, quem não está com o terreno não fica. Acordo de paz é que envolveria o que vai devolver, o que vai ter plebiscito, o que vai ter autonomia e tal. Aí seria um acordo de paz que eu acho muito improvável, dadas as necessidades das posições. É muito mais fácil um cessar-fogo, mais provável, até pela memória de guerras assim, né? Você faz um cessar-fogo, para ali. Que guerra ou se ganha, ou se perde, ou se vai para o meio termo. Hoje em dia é tão penoso a guerra, o século XXI é tão penoso a guerra, porque guerras assim essa barbaridade que a gente está vendo, na época dos bárbaros era bem bárbaro mesmo. Na época do Gengis Khan tinha esse negócio de vou poupar os civis, vou cuidar das criancinhas, não tinha. Mas hoje não está legal. Ele ficou como um malvadão do mundo mesmo, e depois de fazer ameaça nuclear, aí é malvado de almanaque mesmo, aí não tem como voltar atrás. Isso chama-se extorsão. Quem não entende isso como extorsão, pelo amor de Deus, né? Então é o cara que apoia toda a exceção. E internamente alguém, sabe quem que deve estar muito contrariado? É o crime organizado russo. Porque para eles é um prejuízo em termos de dinheiro isso, e é sócio do Putin. Se bem que ficando proibido difícil, eles aumentam os preços. Não, em longo prazo eles recuperam. Mas no assim momento eles estão perdendo dinheiro a rodo, né? Com o tempo eles recuperam. Eles recuperam. Então a questão militar da Ucrânia, ela é difícil. Então a defesa é custosa. Muita gente morre. A gente não tem as notícias até para não abalar o moral. A gente tem notícia basicamente das vítimas civis da Ucrânia, né? E das vítimas militares dos russos. A gente não tem muita notícia do que eles perdem de equipamento, de mortos, até para não abalar o moral. A ideia é reforçar, destruímos tantos tanques russos, prendemos tantos combatentes russos, que choraram ao serem presos. Muito jovens, né? Tem até uma tática muito inteligente deles, que é de deixar eles ligarem para a Rússia, até para que os russos tenham noção do que está acontecendo, né? E nem que seja escondido, eles têm noção, embora isso, no final das contas, também se teria no início uma certa força para fazer, tem que parar com isso,
acho que agora acaba também reforçando, eles são malvados mesmo, temos de apoiar isso. Regimes muito brutais não caem. Hum? Regimes muito brutais não caem. Coreia do Norte, Cuba, regimes de alta brutalidade não caem. Enquanto ele mantém a guarda bem paga, ela dá apoio ao tirano. Mas a real situação da Ucrânia, ela é muito difícil, né? A gente vê os prédios destruídos e tudo mais, e isso, paradoxalmente, é uma conta que fica para as próximas décadas, mas não são tantas pessoas que estão morrendo. Realmente a ideia, vocês querem continuar, vai sair muito caro para vocês. Essa é a extorsão maior, mais do que das armas nucleares. Isso foi feito pelos russos na Síria, né, em parte o Ocidente contou com esse contra o Estado Islâmico, foi na Síria terminou, como eu estou dizendo, terminou em cessar-fogo, não foi acordo de paz. Não, é cessar-fogo. O Assad não conseguiu retomar o controle completo sobre a Síria. Ele tem controle sobre a Síria. Algumas ficaram sob o controle turco e outras ficaram sob o controle curdo. Contra o Estado Islâmico, as tropas russas foram aceitas. Não, contra o Estado Islâmico se uniram todos. Aí na hora do Estado Islâmico a coisa... Se bem que agora o Estado Islâmico guardou isso na memória. E isso custa muito caro para o Putin, porque não vai ter apoio do Estado Islâmico. Ele poderia vir a ter. Não tem, porque eles não se esqueceram da retomada de Palmira. Que a retomada de Palmira foi especialmente brutal e foi contra o Estado Islâmico. Então, nós temos uma máquina militar que não tem muita infantaria. E por não ter muita infantaria, não tem treinamento para... E, enfim, estômago também para perder tropas no limite que uma invasão de infantaria haveria para a tropa invasora, ela é muito calcada na artilharia. Essa artilharia não tem outra coisa para fazer, ela tem que destruir as coisas, né? Eles não têm muitas armas de precisão, eles têm, mas são poucas, né? Eles usam assim muito, com muita economia, porque elas custam mais caro e tem poucas, e agora sem chips fica complicado. Então, qual é a única coisa que eles têm? Bombardear. Bombardear pesadamente e indiscriminadamente, destruindo a infraestrutura, que depois eles próprios não teriam dinheiro para reconstruir. O que eu vejo na sequência o que eu espero que aconteça é que haja um desgaste, eles têm que recuar porque está caro demais, né? Claro que tropas mal pagas numa ditadura também são um perigo, então, lá pelas tantas, isso pode ficar... A União Soviética caiu logo em seguida dos 10 anos que eles ficaram no Afeganistão. Não podemos esquecer isso, né? Mas a minha esperança é de que a Ucrânia seja reconstruída com muito dinheiro do Ocidente, que o Ocidente põe ali um pé pesado de propaganda, reconstruir, realmente fazer ali um plano Marshall. Não, um plano Marshall completo, e a grande vantagem dessa guerra, eu volto a ressaltar, ela nos uniu, nos botou de lado discursos, questões acessórias, e se há uma certeza que eu tenho, com os nossos javelins, com os nossos drones, com as nossas tecnologias... Nossos não, né? A gente está... Não, eu me considero ocidental, né? Então, nós do Ocidente, pegar com as nossas armas, conseguir empurrar ele de volta para as fronteiras, tornar a guerra impossível. Aí sim, claro, fazer um cessar-fogo em condições boas. Sem o Donbass, sem a Crimeia, seria algo bastante bom nessas alturas. Retomar o Mar de Azov, perdendo o que já tinha perdido. Voltar o status quo ante 2022. Preservando Odessa, né? Odessa. Sim, claro, toda a costa do Mar Negro. Voltando a ter marinha e tudo. Bom, isto posto um cessar-fogo nesse termo, e aí a União Europeia com tudo. Aí a União Europeia, Estados Unidos, todo o Ocidente simplesmente transformando. Isso aqui vai ter que ser uma vitrine para todos os eslavos. Os eslavos vão saber que aqui existe. É a minha esperança. Os russos que tiverem... O russo que chegar a 16 anos e disser, eu sou um gênio, eu quero fazer a melhor ciência, eu quero fazer a melhor faculdade, ele vai para a Ucrânia. Ele vai ter a Ucrânia como referência.
Aí, O que claro, que é, isso o que provocará que é um conjunto de câmara? outro ressentimento lá fora, como provocou quando... Lembra da definição na época da Guerra Fria? O que é um conjunto de câmara? É uma orquestra sinfônica soviética depois de uma turnê pela Europa, porque o pessoal ia fugindo, embora. né? Então, Mas não, mas não, no a meio, Rússia, estranhamente, ele não fechou a fronteira. Estranhamente, isso é a coisa que eu mais estranhei. Ele não fechou, ele não fez o que o ditador típico faz, fecha a fronteira para ninguém sair. Ele está deixando com a a Finlândia, né? elite intelectual e criativa e diretiva e a inteligência russa sair. E a inteligência russa não é pouca coisa. Quando a gente pensa em balé, tanto nas artes, na cultura, quanto você pensa na parte científica, não é pouca coisa. E ela está indo embora. E não vai voltar enquanto ele estiver lá. Eu não voltaria. Não, ainda mais depois que foi dito tem que ser cuspido como mosca, quinta coluna e tal. Aí já Ele tem deixou claro radicalizado esse que não discurso. volta. Esse assunto te envolveu muito pessoalmente, como é que é ter uma pessoa mais sensível que eu, né? Tu identifica massacres, eu Eu digo, sou olha, muito sensível, eu sou muito sensível. como é que é? Eu digo, em termos de história da humanidade de guerras, Não, porque eu tá. acho que. Vamos que Putin ganhasse, na base do ganhar mesmo, da extorsão e tal. Seria um desastre para a humanidade. Seria o mundo diminuído a uma coisa muito vil, muito mesquinha no meu tempo de vida. Seria muito triste terminar meu tempo de vida assistindo a uma degradação da humanidade nesse nível. Eu sou mais frio, né, e insensível. Eu acho que já fomos muito, muito piores. Eu não vejo isso como uma barbárie, vejo isso como um retrocesso, mas um retrocesso ainda dentro de uma guerra muito limitada, né? Nós já vimos no século XX coisa muito pior, com muito mais morte, muito mais brutalidade de todos os lados, né? Então, no momento, nós estamos numa guerra quase que por procuração, de novo, só que tem a peculiaridade que a Rússia está envolvida diretamente, né? E a perspectiva é que ela se mantenha limitada. O meu sentimento é de que a OTAN deveria se envolver totalmente nessa guerra, mas ela seria muito mais perigosa, até porque não é muito claro se a OTAN tem pessoal e estômago para enfrentar as baixas que haveria. Aquela coisa, né? Aviador, tu pode estar no avião mais sofisticado do mundo, ele pode ser invisível até o momento que ele é detectado. Aí, a partir dali, um míssil pode te derrubar com Mas relativa facilidade. eu só usaria drone, pô. Drone não tem esse problema. E tá nesse caminho. Os Estados Unidos estão entregando um dronezinho que é o drone suicida. Não me lembro como é que é o nome É o dele. kamikaze. Agora, veja bem, os Estados Unidos não De estão. novo, tu vai falar, né, Aurélia? Os Estados Unidos não estão entregando o melhor drone. O melhor drone eles não vão entregar. Porque eles têm medo Eles até de estão. ser abatido e os russos descobrir a tecnologia. Tá? Eles, E tem medo do seguinte: o melhor drone americano, ele pulverizaria, em questão de uma semana, ele pulverizaria toda a estrutura militar russa. O americano e o inglês. Tem uma versão britânica também, que parece que é até melhor que a americana. Mas eles não vão dar o melhor porque tem medo, né? Tipo assim, poxa, eu vou botar o meu melhor. Primeiro que eles podem abater esse negócio. No caso de abater, de faltar combustível, de faltar comunicação, eles pegarem isso aqui é um perigo, eles têm acesso a isso aqui. E segundo que, pô, aí o cara vai apertar o botão mesmo, que ele vai ficar de sentir completamente humilhado no campo de batalha. não sei, mas o que eu estava tentando dizer é de que tem duas versões desse drone, que é o que o infante carrega com ele, né? Assim como carregaria um morteiro leve, carrega aquele dronezinho e tu lança, e ele pode subir vários 1.000 metros de altitude, é muito difícil de ver, porque ele é pequeno, é mais ou menos, sei lá, tem 1,20 m, mais ou menos, ou menos, e ele tem a mesma ogiva do Javelin, né? Então, ele tem muito poder destrutivo, ele é muito mais barato do que o Javelin, então o Javelin
70, 120 mil dólares cada disparo, né? Esse drone é mais barato e tem o mesmo poder destrutivo. Tem algumas vantagens sobre que ele também é controlado por câmera, né? Então tu pode lançar ele, porque atualmente tu, mesmo com o Javelin, com toda a sofisticação dele, tu tem que ter uma linha de visão direta, ou seja, Porque a mira é pro laser do Javelin. Mas tu tá. Eu chamo Javelin. Javelin. Se tu podes ver, tu pode ser visto. Isso é um problema, né? Então, se esses drones suicidas, kamikaze, forem bem empregados, se eles aprenderem como usar, e acho que eles aprendem muito rápido, né? Isso pode ter um efeito muito devastador. Claro que uma coisa que as pessoas... Drone é jogar videogame. Se você é bom jogar videogame, você vai ser bom jogar drone. Não, é um pouquinho diferente, porque nesse videogame, pode vir também um drone te explodir, né? Mas, enfim, uma coisa que é difícil de entender, e o próprio pessoal das Forças Armadas diz que é muito difícil para o combatente que está lá no meio ter uma dimensão do cenário geral. Essa é a função do general, né? O general é aquele cara que, de repente, tem uma questão física já de mais idade, muitos são jovens também, mas ele tem uma função de ter essa ideia geral do que está acontecendo. E é uma confusão, mesmo as tropas dos Estados Unidos são emboscados, gente morre o tempo todo, né? Mas... Ele muda de posição o tempo todo, isso é complicado. E as informações são uma coisa muito preciosa durante a guerra. E por isso, volto a repetir, que as pessoas não acreditam no que foi aquilo do início da guerra, daqueles 60 quilômetros de... Ficaram parados, 60 quilômetros de tanques, caminhões e carros blindados. Isso é a pior coisa que você pode fazer na guerra hoje. Isso é completamente... é de uma estupidez, mas é de uma estupidez fantástica. Porque tudo que uma força de defesa quer, uma força que tenha drones, que tenha javelins, né, que tenha mísseis antitanque e tal, é que fique parado. Que você dentro do satélite, porque o satélite está vendo, ele está exatamente na posição tal. Se você programar a posição tal, você vai lá e acaba com ele. E aí você viu naqueles vídeos com aquele monte de caminhão arrebentado, com aquele monte de tanque. Não, ele enviando de trem caminhões civis. Se os caminhões militares já estão com dificuldade naquele terreno, imagina caminhão civil sem mecânica adequada, sem tração nas 4 rodas, e agora com o fim do inverno, início da primavera, o atoleiro... Também a estratégia dos ucranianos foi muito inteligente, eles fizeram alagamento de regiões para ficar difícil, destruíram pontes, o básico, né? E essa questão do engarrafamento, o chocante é que eles estivessem na estrada. Mas ainda assim, como havia uma frente onde se concentravam os ataques, na verdade, eles não foram muito atacados neste engarrafamento, entre aspas. Eles realmente foram muito atacados nas patrulhas, porque eles têm tão pouca informação sobre o terreno que eles têm que pegar lá um carro semi-blindado, blindadinho, mas não é um tanque. Não, enquanto a força de defesa está vendo no satélite em tempo real. Recebendo informação dos Estados Unidos, né? Isso realmente, o grande número de baixas, mortos ou feridos ou capturados, são dessas patrulhas, né? Eventualmente, alguns erros grosseiros foram cometidos, então, tu entrar com uma companhia de tanques sem suporte de tropa a pé, como é que a infantaria da Rússia está se comportando? Geralmente o cara está naquele carro de transporte de tropas, quando começam a ser atacados, claro, eles saem do carro para não morrerem ali dentro do carro, o carro dá suporte de fogo de supressão, né? Mas ainda assim, eles só realmente põem o pé no chão e vêm para tu ver se tem alguém, de onde é que estão atirando, depois que eles são atacados. E é aquilo que eu comentei antes, um exército com pouca gente de infantaria treinada para isso, né? E isso realmente é uma grande fragilidade desde nos últimos 20 anos, digamos assim, a força militar russa é muito calcada na artilharia. Isso é uma fraqueza, mas disso E aí ficou só com a artilharia. Por quê? Porque a infantaria sem apoio da artilharia é alvo fácil. A artilharia sem apoio da infantaria é alvo fácil. De onde é que eles estão disparando os mísseis? Do território russo.
que a Ucrânia ainda não teve coragem, eu acho que não vai ter coragem. Espero que não vá. De ir lá. Em último caso vai ter que ir, mas acho que não, tomara que não. Se eles notarem que tem uma base ali que dá o suporte para o esforço ali, eles eventualmente vão ter que bombardear, porque é aquele negócio, né? Como é que é? A fronteira... Não fui eu que comecei, então agora aguenta. Mas aí o risco de arma nuclear tática aumenta. Se a Rússia for atacada no território dela, aí eu fico com medo.